Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 2, a partir do verso 23. João capítulo 2, a partir do verso 23. Prosseguindo a leitura no capítulo 3. Assim está escrito: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele, ou se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo estava em Jerusalém, na mais importante festa dos judeus, a festa da Páscoa. E diz a Escritura que nesse período, nesse tempo, estando Jesus na festa, muitos, não alguns, não poucos, mas muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram nele. É curioso como tanta gente crê ao ver milagres. E é curioso como as pessoas buscam milagres. A religiosidade brasileira, mormente, parece ter todo um cardápio de milagres para atrair pessoas. E quando as pessoas veem milagres, elas ficam encantadas. Elas se aproximam. E elas têm uma espécie de fé em Jesus Cristo, em virtude desses milagres. Mas é curioso que o texto nos informa, no verso 24, que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo não ficou impressionado com aqueles muitos que creram nele em virtude dos seus milagres. Na verdade, Jesus Cristo viu nesses muitos uma fé deficiente, uma fé não capaz de conduzi-los à salvação.
Era apenas um encantamento com os milagres, com os prodígios, com os sinais, mas não passava disso. Era uma aproximação de Jesus apenas por causa das coisas que ele realizava, do bem que ele produzia, do conforto que ele trazia, dos benefícios imediatos e terrenos e temporais e físicos que ele concedia às pessoas, mas não passava disso. Pois é nesse contexto que um homem vai a Jesus de noite, Nicodemos. Nicodemos é um líder dos judeus, ele era um mestre, ele era um fariseu, e ele era um homem de grande reputação, de caráter irrepreensível dentro dos parâmetros da sua época, um homem de vida impoluta, sem jaça, sem mácula. E esse homem vai a Jesus também, certamente, impressionado com os seus sinais, com os seus milagres, e rasga desabridos elogios a Jesus, dizendo para Jesus que ele é um mestre, vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer os sinais que ele fazia se Deus não fosse com ele. E Jesus Cristo também não se impressiona com os elogios que recebe de Nicodemos. Não era uma questão apenas de relações públicas, relações humanas. E Jesus Cristo então toca no nervo exposto do problema de Nicodemos e diz: Nicodemos, em verdade te digo que se você não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu essa linguagem de Jesus. E ele disse: mas como assim nascer de novo? Eu sou um homem velho. Será que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Será que o senhor está falando daquele negócio lá que os gregos já falavam de metempsicose, transmigração das almas, que hoje se chama de reencarnação? É disso que o senhor está falando? E Jesus: não, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito, porque se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não compreendeu essa linguagem de Jesus. E Jesus: Nicodemos, é como o vento. Você também não vê o vento, mas você sabe que ele existe. Você entende que o vento não pode ser domesticado, não pode ser controlado, ninguém pode cercar o poder do vento. O vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E diz a Escritura que Nicodemos ainda não consegue compreender a linguagem de Jesus Cristo, quando pergunta: mas como pode suceder isto? E Jesus então diz: mas você é mestre e você não está entendendo, eu só estou falando das coisas terrenas, e se eu começar a falar das celestiais? Então Jesus mostra para Nicodemos que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois bem, queridos, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre este magno assunto, sobre este absoluto e importante assunto, novo nascimento. Me impressiona, porque Jesus não trata deste assunto com Zaqueu. Talvez nós dissessemos: bom, esse cara precisa nascer de novo mesmo, é um cara que ficou rico, mas de forma desonesta, ele surrupiou o povo, ele não viveu de forma honesta, ele aproveitou a fraqueza das pessoas para se enriquecer. Gente desse naipe, desse jaez, dessa estirpe, precisa mesmo nascer de novo. É curioso que Jesus não falou de novo nascimento para a mulher samaritana, que tinha passado por 5 divórcios, estava morando com um homem que não era seu marido. E aí talvez você diga: bom, esse tipo de gente de fato precisa de uma mudança, de uma transformação, de um novo nascimento. Mas é curioso que Jesus não tratou de novo nascimento com o ladrão da cruz, que vivera toda a sua vida à margem da lei, trazendo transtorno para as pessoas. Talvez você dissesse: bom, um criminoso precisa de fato nascer de novo. Mas é curioso que Jesus trate deste assunto com um homem que é religioso, extremamente religioso, do grupo religioso mais radical do seu tempo, os fariseus.
É curioso que Jesus trate deste assunto para um homem que tinha alta reputação. Ele era mestre, mas ele não era apenas mestre, ele era um dos principais do seu povo. E eu então quero dizer algo para você. Talvez você possa ficar de certa forma confortado com você mesmo, pelo fato de você ter nascido num berço evangélico, num lar cristão. Ou você esteja muito seguro e tranquilo pelo simples fato de você frequentar uma igreja evangélica, mormente a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ou pelo fato de você ser alguém que conhece Bíblia, que estuda Bíblia e até ensina a Bíblia para os outros. Ou o fato de você até mesmo ocupar uma posição de liderança na igreja. Mas eu gostaria que você hoje não descansasse o seu coração, até que você pudesse de fato ter segurança sobre este assunto, se você já nasceu de novo. E eu queria então tratar de alguns pontos aqui. Primeiro, a necessidade do novo nascimento. Por que você precisa nascer de novo? Por que o homem precisa nascer de novo? Primeiro, irmãos, porque todos nós, sem exceção, nascemos e somos concebidos e nascemos em estado de pecado. Em outras palavras, nós nascemos com o nosso coração inclinado para o mal. Toda a tendência do nosso coração é para o mal. Você não precisa aprender o mal para praticá-lo, está dentro de você. Isso fica uma seiva dentro de você. Seu coração, meu coração, é corrupto, desesperadamente corrupto e enganoso. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. E tem mais: você e eu não podemos mudar a nós mesmos. Eu não posso mudar meu próprio coração, eu não posso mudar minha própria vontade, eu não posso mudar minha própria vida, eu não posso limpar a mim mesmo, eu não posso transformar a mim mesmo, eu não posso salvar a mim mesmo, eu não posso, você também não pode. Nós somos radicalmente impotentes. Mas mais, você, na linguagem de Jesus, se não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Está escrito aí no versículo 3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está escrito no versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a ordem peremptória de Jesus está no versículo 7, e importa-vos nascer de novo. Então preste bem atenção que sem novo nascimento, não importa se você é religioso, se você não é religioso, se você frequenta igreja, se você não frequenta igreja, se você já foi batizado ou não foi batizado, se você conhece Bíblia ou não conhece Bíblia, se você ensina Bíblia ou deixa de ensinar Bíblia, se você não nasceu de novo, você não pode ser salvo. Você não pode entrar no céu. Não é a igreja que leva você para o céu, não é a doutrina A ou B que leva você para o céu, não é o conhecimento teológico que leva você para o céu. Nicodemos tinha tudo isso, todo esse aparato ele tinha, mas ele ainda não estava salvo. Mas mais uma coisa, sabe por que você e eu precisamos nascer de novo? Porque uma fé só intelectual ou só emocional não é suficiente para levar você para o céu. Meus irmãos, olhem a religiosidade brasileira. As pessoas dizem que creem em Deus por causa de milagres. E eu creio em milagres, e você também crê em milagres, e a Bíblia fala sobre milagres, e nós oramos por milagres, e nós aguardamos milagres, e nós queremos milagres. Mas eu quero dizer uma coisa a você: não é suficiente você apenas crer no Cristo dos milagres. Você precisa olhar para a cruz. Você precisa olhar para aquilo que Cristo fez no Calvário por você, a não ser que você olhe para Ele e reconheça que você é pecador, mas Ele levou sobre si o seu pecado e morreu pelo seu pecado, a não ser que você ponha a sua plena confiança no que Ele fez por você na cruz do Calvário, não há esperança de salvação para a sua vida. O que é fundamental é você e eu entendermos hoje que novo nascimento não é uma opção, é uma ordem expressa de Jesus: importa-vos nascer de novo. Mas agora eu queria olhar outra coisa com você à luz desse texto. Não só a necessidade, mas a natureza dele. Então vamos entender
O que não é novo nascimento? A primeira coisa, irmãos, novo nascimento não é você ter uma vida financeira resolvida. A Bíblia diz lá em João 19:39 que esse Nicodemos era um cara rico. E tem muita gente hoje que acha que toda pessoa próspera financeiramente já está debaixo da bênção de Deus, e por isso tem uma teologia da prosperidade. E tem muita gente que acha, pelo fato de ele ter prosperidade financeira, que está debaixo da bênção de Deus, está tudo resolvido na vida dele. E eu quero dizer para você que o seu dinheiro não pode levar você para o céu. O seu dinheiro pode dar para você um rico funeral, mas não pode dar para você um passaporte para o céu. O seu dinheiro pode lhe dar uma casa bonita, mas nenhum lar o seu dinheiro pode lhe dar. O seu dinheiro pode comprar para você remédio, mas o seu dinheiro não pode dar para você saúde. O seu dinheiro pode ir com você até o túmulo, mas dali para frente ele não vai com você. Então você pode ser a pessoa mais bem resolvida financeiramente dessa cidade e ainda ir para uma condenação eterna, se você não nascer de novo. Nicodemos era rico e ele não era salvo ainda. Segundo lugar, novo nascimento não é ter profundo conhecimento bíblico. Olha comigo o versículo 10, Jesus Cristo diz: tu és mestre em Israel. E ele não era um mestre de matemática, de física, de geometria, ou das ciências humanas. Ele era um mestre de Bíblia, ele era um teólogo. Talvez ele era um professor de seminário, ele era um catedrático, ele era um homem de refinado conhecimento, de reconhecido saber teológico. E ele poderia dizer: bom, mas eu conheço as doutrinas, eu conheço as correntes teológicas, eu conheço as verdades mais profundas do cristianismo, eu sei exatamente tudo isso, mas isso não é suficiente. Meus irmãos, entendamos isso. Uma pessoa pode saber a Bíblia de cor, uma pessoa pode conhecer todas as correntes doutrinárias teológicas, as mais importantes, estudadas na história da igreja, e ainda assim está perdido. Nicodemos era mestre, mas ele não estava salvo, ele tinha que nascer de novo. Terceiro, novo nascimento não é ser uma pessoa profundamente religiosa. Veja comigo o que Jesus disse no verso 3, está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Quem eram os fariseus? Eram as pessoas mais religiosas do seu tempo, eram as pessoas mais rigorosas no que tange a sua vivência religiosa, eram pessoas que frequentavam a sinagoga regularmente, eram pessoas que jejuavam 2 vezes por semana regularmente, eram pessoas que entregavam o seu dízimo, dos mínimas coisas até das hortaliças, regularmente. Era uma pessoa religiosa que externamente estava tudo resolvido com ela. Talvez você seja muito religioso, você frequenta a igreja, você não perde um culto, você entrega o seu dízimo, você lê a sua Bíblia, você frequenta as reuniões de oração, você faz jejum, você faz ofertas, você é generoso, você é alguém que as pessoas olham e dizem: esse é o padrão da religiosidade, e mesmo assim ainda não está salvo. Mas mais, que não é novo nascimento. Novo nascimento não é ocupar um cargo de liderança na igreja. Olha comigo ainda o versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Isso sugere para nós que ele era um membro do Sinédrio. E vocês sabem que o Sinédrio era o grande concílio dos judeus em Israel, formado de 70 membros, e o presidente era o sumo sacerdote, portanto 71 membros. Cuidavam da vida religiosa, da vida moral do povo. O Sinédrio tinha tanto poder que ele podia sentenciar uma pessoa à morte. Ele só não tinha o poder de executar, mas de condenar à morte ele tinha poder. Tanto é que Jesus sai do Sinédrio judaico na noite em que foi traído, condenado à morte. Foi preciso que Pilatos desse a ordem para executar, mas a sentença de morte já tinha sido lavrada. Talvez você seja um líder, talvez você ocupe uma posição de destaque na sua igreja, na sua denominação. Talvez você é daquele tipo de pessoa que já alcançou o estágio de agora fiscalizar moral e espiritualmente a vida dos outros. Você tem ascendência sobre os outros, você é um líder.
Mas isso não significa que você está salvo. Nicodemos, a despeito disso, precisava nascer de novo. Mas tem mais. O que não é novo nascimento? Novo nascimento não é apenas você ter informações corretas a respeito de Jesus. Quantas pessoas que acham que estão salvas, porque não, eu sei quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, foi concebido pelo Espírito Santo, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu, foi sepultado, ressuscitou, voltou para o céu, está sentado no trono, vai voltar em glória. Eu sei que você sabe isso, mas isso não é suficiente. A Bíblia diz: sabes tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então não basta você ter as corretas informações sobre quem é Jesus, o que Ele fez, isso não é suficiente, você precisa nascer de novo. Mas tem mais. O que não é novo nascimento? Novo nascimento não é apenas uma reforma moral, um verniz de reforma moral na sua vida. Veja comigo o versículo 6. Quando Jesus Cristo responde para Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: ô Nicodemos, qualquer coisa que você fizer por você mesmo não vai redundar em novo nascimento. Tem muita gente que pensa: eu estou salvo, sabe por quê? Eu era fumante, não sou mais fumante. Eu entornava, agora sou sóbrio. Eu jogava inveteradamente, agora não jogo mais. Eu ia em todas as baladas da vida, agora não vou mais. Usava droga, agora estou limpo. Mentia, não minto mais. Era desonesto nos meus negócios, agora sou corretíssimo. Pulava cerca, agora sou fiel. Bom, tudo isso você deveria deixar de fazer mesmo. O que é errado tem que deixar de fazer. Mas o fato de você não fazer coisa errada, o fato de você produzir algumas reformas morais e religiosas na sua vida, isso não passa de um verniz religioso. Mas isso não significa que você tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Isso não significa que você já nasceu de novo. Nicodemos era um homem irretocável na sua moralidade e ainda estava perdido. Bom, se isso tudo aí não é novo nascimento, você tem que fazer uma pergunta: então o que é novo nascimento? Então vamos ver. Primeiro, novo nascimento é algo radicalmente novo. Olha comigo no verso 3, quando o Senhor Jesus Cristo disse assim para Nicodemos: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa palavra de novo aqui, na língua original, traz a ideia de algo inédito, de algo que não é conhecido, não é experimentado até então, não é algo que você pode produzir, que você pode fabricar, que você pode conseguir com seu esforço, com as suas mãos. Nascer de novo é uma obra soberana do Espírito Santo. É uma operação sobrenatural do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo entra na sua vida, muda as disposições íntimas da sua alma, tira a venda dos seus olhos, arranca o tampão dos seus ouvidos e vai lá dentro de você e tira o seu coração de pedra e lhe dá um coração de carne. E de repente, aquilo que você não via, você começa a ver, aquilo que você não entendia, você começa a entender, aquilo que não tinha sentido para você começa a ter sentido, aquilo que não lhe dava prazer, agora é o deleite da sua alma, aquilo que você amava, agora você não quer mais, agora você é nova criatura, tudo se fez novo na sua vida. Isto é uma obra exclusiva e completamente obra de Deus na sua vida. Isso é novo nascimento. Mas, em segundo lugar, o que é novo nascimento? Novo nascimento, essa palavra, anotem no grego, novo, traz a ideia de nascer de cima, de nascer do alto, de nascer de Deus. Em outras palavras, o céu não é apenas o seu destino, o céu é a sua origem. Você precisa nascer, não da terra, mas do céu, não dos homens, mas de Deus, não pelo esforço das obras, mas pela operação da graça.
Aliás, Jesus Cristo explicou isso, João explicou isso no Evangelho, neste Evangelho, lá no capítulo 1, versículos 12 e 13, quando está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em outras palavras, novo nascimento não é hereditário. Você não nasce de novo pelo fato de você nasceu na família A ou na família B. Você não é nascido de novo porque seu pai é um líder da igreja, é o pastor da igreja, ou sua mãe é uma mulher de oração. Novo nascimento é algo que vem de cima, do alto, de Deus. Só o próprio Deus, só o Espírito Santo pode entrar em você e mudar a sua vida, e mudar o seu coração, e mudar os seus gostos, e mudar os seus alvos, e mudar os seus sonhos, e mudar a sua história. Só o Espírito de Deus para fazer isso. Você não pode mudar você mesmo. Ninguém outro ser humano, nem um líder religioso, nem a igreja, nem um concílio eclesiástico pode mudar você. Só o Espírito Santo pode produzir essa mudança. Mas leia comigo o versículo 5, porque Jesus esclarece também esse assunto aí. Olha aí, por favor, comigo. Versículo 3:5. Está escrito o seguinte: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Bom, essa linguagem da água era uma linguagem que Nicodemos entendia, porque a essas alturas o João Batista já pregara sobre o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, nascer da água tem 12 ideias. Primeira ideia é que ninguém nasce de novo, a não ser que primeiro se arrependa dos seus pecados. E segundo, a ideia de batismo traz também a ideia de purificação. Então, quando você se arrepende do seu pecado, e você é purificado, a operação de Deus vem na sua vida, o Espírito Santo entra na sua história e ele regenera você, ele gera você de novo, da divina semente. Você é lavado pela lavagem da água pura pela palavra, e então há uma mudança total, profunda, radical na sua vida. Então você vê o reino e você entra no reino, e ver o reino e entrar no reino é a mesma coisa. Ver o reino e entrar no reino significa receber a vida eterna, significa ser salvo, significa ser cidadão do céu, significa que agora você pertence à família de Deus. Irmãos, eu quero ser enfático nisso, porque há um grande risco na vida cristã de dois extremos. O primeiro extremo é um crente ser salvo por Jesus e nascer de novo e ainda não ter certeza de salvação. Você já pensou que triste? Você é salvo, mas não sabe o que é. Você é salvo, mas não desfruta. Você é salvo, mas anda inseguro. Você é salvo, mas de manhã você pensa que você está indo para o céu. Aí de noite você pensa que está indo para o inferno. Ah, meu Deus do céu, eu era filho de Deus, agora não sou mais. É um desespero. Você pode ter segurança da salvação. O apóstolo João escreveu sua primeira carta para dizer: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Mas há um segundo perigo. É o perigo de você achar que está salvo, ter uma falsa segurança da salvação, não questionar sua alma e viver a vida inteira iludido, achando que está salvo, quando nunca foi salvo, nunca nasceu de novo. É por isso que Jesus Cristo alerta no Sermão do Monte, que naquele grande dia do juízo, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em Teu nome, não fizemos milagres em Teu nome, porventura não expulsamos demônios em Teu nome? E Jesus não vai dizer que eles não fizeram, mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós os praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. É da mais alta importância você que está aqui hoje compreender o que é novo nascimento e não dar descanso à sua alma até que você possa ter garantia e segurança de que você de fato nasceu de novo. O que é novo nascimento? Veja você comigo o que Jesus vai explicar para Nicodemos no versículo 8. Você pode ler o versículo 8 comigo? Vamos juntos? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra ruach e a palavra pneuma, traduzida por espírito, significa também vento. Vento. Pensa no vento comigo. Você não sabe de onde ele vem? Você não sabe para onde? Ele vai. Você já viu o vento alguma vez? Como é que você sabe que ele existe? Primeiro, porque você escuta a voz dele. E segundo, porque você vê o efeito dele. A primeira coisa que Jesus está ensinando para mim, para você aqui, é que o Espírito Santo tem duas características, aliás, três. Primeiro, ele é livre. Segundo, ele é soberano. Terceiro, ele é misterioso. Ninguém domestica o Espírito Santo. Ninguém controla o Espírito Santo. Nós não somos donos da agenda do Espírito Santo. Ele sopra onde? Onde ele quer. O que é curioso é que o Espírito Santo sopra onde nós jamais sopraríamos. E deixa de soprar onde achamos que deveria soprar. Você conhece aquele tipo de gente que você diz assim, fulano é uma pessoa maravilhosa, só falta ser crente. É só um empurrãozinho e vai acontecer. Para essa pessoa ser salva, depende do mesmo milagre do novo nascimento. Aí você olha para outro lá na sarjeta, sujo, cheio de vômito, destruída, arruinado. Ou você olha para uma pessoa soberba, altiva, orgulhosa, que blasfema, fala palavrão. Ou uma pessoa cruel, que chega a tirar a vida do próximo. Ou um devasso inveterado, diz, esse aí não tem jeito não, desisto. Isso aí, ó, nem Deus salva. O Espírito Santo é livre. Ele sopra aonde quer. Ele sopra num Saulo de Tarso que está com fúria indo prender crente. Ele sopra lá no bar da esquina, ele sopra lá na boate, ele sopra lá no campo de futebol, ele sopra lá no hospital, ele sopra lá na rua, ele sopra dentro de casa, ele sopra aqui dentro da igreja. Ele é livre. Louvado seja Deus. Segundo lugar, irmãos, o Espírito Santo é soberano. Quando ele sopra, ninguém pode impedir que ele sopre. Quando ele opera, ninguém pode impedir que ele faça o seu milagre. Louvado seja Deus, porque a salvação é uma obra exclusiva de Deus, soberana de Deus, que não tem a mão do homem, e Ele sopra onde quer, porque Ele é soberano. Ele nos dá vida quando estávamos mortos, Ele nos liberta quando éramos escravos, Ele transforma a nossa vida quando estávamos arruinados, condenados e depravados pelo pecado. Louvado seja o Senhor. Mas Jesus disse que o Espírito Santo também é o quê? Misterioso. Você não sabe de onde ele vem? Você não sabe para onde? Ele vai. Tem tantas coisas magníficas, irmãos. Certa feita, eu acho que eu contei esse testemunho aqui, mas não tem problema, eu vou repetir esse fato. Porque isso me marca muito quando digo que ele sopra onde ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer e em quem ele quer. Eu estava numa segunda-feira no meu gabinete pastoral lá em Vitória, quando entra um senhor dos seus 30 e poucos anos e disse assim para mim, pastor Hernandes, eu posso falar com o senhor? Eu falei, claro que pode. Ele entrou, se assentou na minha frente e disse assim para mim, olha, eu estive ontem aqui na igreja, no domingo à noite, e eu disse, mas que bom que o senhor veio aí, acho que todo pastor fala isso, que bom que o senhor veio. Ele me respondeu assim, mas eu não vim participar do culto. E eu disse, mas então o que é que o senhor veio fazer aqui? E ele me respondeu, eu vim aqui ontem roubar um carro. Os carros ficavam na frente do templo. Falei, mesmo, você veio roubar um carro? Eu fiquei até com medo dele. Esse cara vai me assaltar agora. Falei, mas o que é que aconteceu?
E diz: enquanto eu estava olhando qual carro eu levaria, eu escutei uma música que brotou de dentro do templo, e eu fui atraído irresistivelmente por essa música. Como não tem detector de metal na porta da igreja, com o meu revólver 38 como estava, eu entrei. E quando eu entrei, a palavra de Deus entrou no meu coração como uma bomba explosiva, e eu reconheci meu estado de pecado e miséria, e eu compreendi o amor de Deus, a graça de Cristo, e Jesus mudou a minha vida ontem à noite aqui. Eu saí daqui ontem chorando para casa. Quando eu cheguei em casa, minha mulher assustada: o que está acontecendo com você? Alguém machucou você? Eu disse: não, mulher, aquele homem que você conhecia morreu, eu sou a nova criatura, Deus mudou a minha vida. Eu acompanho esse homem há muitos anos, porque o Espírito sopra onde Ele quer. Com um rapaz que está com o revólver 38 na cintura, querendo roubar o carro de um crente que está adorando a Deus, ele vai lá e transforma a vida dessa pessoa. Então nunca desista de esperar a salvação de alguém da sua casa e da sua família, porque o Espírito Santo de Deus é soberano, é livre e misterioso, Ele sopra aonde Ele quer. Louvado seja Deus. Mas sabe o que aconteceu com Nicodemos? Olha a pergunta do Nicodemos no versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: mas como pode suceder isso? Mas que cara de cabeça ruim, difícil de entender as coisas. Ele era um mestre. Então Jesus Cristo mostra para ele, irmãos amados, a condição para o novo nascimento. Você pode ler comigo a resposta? Vamos lá? Capítulo 3, versículo de número 13 a 15. Toda a igreja comigo, por favor, em voz bem alta. Vamos ler juntos? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Bom, Jesus já tinha usado a linguagem lá de Ezequiel 37, quando falou de nascer da água e do Espírito. Agora ele usa uma outra passagem, uma narrativa bíblica, que aconteceu no deserto, quando o povo começou a reclamar do maná, e murmurou contra Deus, murmurou contra Moisés, provocou Deus a ira. Sabe o que Deus fez? Deus mandou serpentes abrasadoras, para morder no povo, para picar o povo. E era um desespero, porque para todo lado que as pessoas iam, tinha um serpente. Entrava na tenda, tinha serpente, saía da tenda, tinha serpente, para todo lado, e as serpentes mordendo, e as serpentes picando o povo, e o povo sendo atingido por esse veneno e morrendo. Então diz a Bíblia que o povo corre a Moisés, diz: Moisés, interceda por nós a Deus, para tirar essas serpentes. E Moisés foi a Deus, e Deus diz: Moisés, faça uma serpente de bronze, de pendure-a numa haste, e haverá que todo aquele que foi inoculado pelo veneno da serpente abrasadora, e olhar para a serpente de bronze, ele será curado. E Jesus Cristo então pega esse relato, e aplica a si mesmo. Diz: assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que você pode nascer de novo? Como é que acontece a sua conversão? Como é que acontece a mudança mais importante da sua vida e da sua história? É quando você primeiro, você reconhece que você foi inoculado pelo veneno da antiga serpente. A antiga serpente chama-se diabo, Satanás. E o veneno dessa serpente não mata apenas o corpo, destrói a alma, condenação eterna. O salário do pecado é a morte. Irmãos, ninguém vai olhar para Jesus a não ser que se reconheça pecador.
Se você não reconhece que você é um pecador, se você não tem noção de que o pecado é maligníssimo, se você não tem noção de que o pecado vai levar você para o inferno, se você não tem noção de que o pecado é a maior desgraça que pode acontecer à sua vida, que o pecado é maligníssimo, que ele é pior que a doença, que ele é pior que a pobreza, que ele é pior que a morte, que ele é pior que o inferno, você não vai se arrepender, você não vai procurar um Salvador, você está muito bem. Você mora bem, você come bem, você dorme bem, você tem boa escola, você tem bons amigos, você tem uma boa família, você está levando uma vida maravilhosa, você tem carro para andar, você tem conforto, você viaja, a vida está boa demais, você acha, eu estou numa boa, estou numa nice, para que eu vou me preocupar com isso? Se você não reconhecer que o pecado é maligníssimo e que se você não se arrepender, não há outra chance para você a não ser uma condenação eterna, não haverá esperança de você nascer de novo. Só os inoculados pela serpente olharam para a serpente de bronze. A segunda coisa que você precisa entender para nascer de novo é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a este mundo para se identificar com você, para assumir o seu lugar, para ser o seu substituto, para ser o seu representante, para ser o seu fiador. E diz a Bíblia que ele vai para aquela cruz carregando no seu corpo os seus pecados. E diz a Bíblia que quando ele está lá naquela cruz, levantado, o Pai pega todos os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas mazelas, as nossas mentiras, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa incredulidade, a nossa idolatria, a nossa impureza, tudo que nós somos de ruim e de mal, a nossa natureza pecaminosa, o nosso pecado, tudo aquilo que entristece o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus lança sobre ele toda a nossa iniquidade. E quando ele recebe todo o nosso pecado sobre si, diz a Bíblia que o sol escondeu o rosto dele. A Bíblia diz que o próprio Pai não pode ter prazer nele, deleite nele, e o Pai virou o rosto para ele, e ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele era pecado, ele era maldição naquele momento, não havia beleza nele, e diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Naquele momento, o veneno da antiga serpente sai de nós e é colocado sobre ele, e quando ele está lá naquela cruz, ele morre pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele rasga o escrito de dívida que era contra nós, cancela-o, encrava-o na cruz e dá um brado: está consumado, está pago. Aquele que crê em mim não tem mais veneno da serpente para destruí-lo, não tem mais dívida, está quisto com a lei de Deus, está quisto com a justiça de Deus, está justificado. Quando você olha para Jesus como seu Redentor, então opera dentro de você o milagre do novo nascimento. Bendito seja Deus. O que acontece com você? Duas coisas. Primeiro, você não perece. Preste bem atenção nisso. Se você não nascer de novo, se você não crer em Jesus, você perecerá. Não importa se você mora numa tapera ou num apartamento de cobertura, não importa se você anda de ônibus, de trem, de metrô, ou você anda de carro importado, não importa se você está na lona ou se você tem muito dinheiro, se você não se arrepender, se você não crer em Jesus, se você não nascer de novo, não tem outra alternativa para você a não ser perecer e perecer eternamente. Mas se você hoje colocar sua confiança em Jesus, Ele diz: você tem a vida eterna. Você tem o céu, você tem uma herança gloriosa, você tem uma entrada livre à presença de Deus, como membro da família de Deus, como alguém que agora nasceu de novo, é nova criatura, tem um novo coração, tem uma nova mente, tem uma nova vida, tem uma nova família, tem uma nova pátria, tem uma nova herança. Eu quero orar com você agora. Eu queria que você curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos. Eu queria que cada um aqui, em nome de Jesus, não importa quanto tempo de crente você tem, há quantos anos você é membro desta igreja, ou se você ainda não é membro desta igreja, se você veio nos visitar hoje à noite, que você para um pouquinho.
Você já nasceu de novo? Eu não estou perguntando se você é filho de crente, ou se você é crente. A pergunta é outra: você já nasceu de novo? Não descanse a sua alma, enquanto você não puder dar essa resposta. E eu apelo a você, em nome dos patriarcas, em nome dos profetas, em nome dos apóstolos, em nome de Cristo, em nome da noiva de Cristo, que você se reconcilie com Deus, que você nasça de novo, que você experimente nesta noite o toque regenerador do Espírito Santo, que você se renda a Jesus Cristo, Filho de Deus, que você não saia daqui hoje em dúvida, que você hoje não feche a porta do seu coração à graça de Deus, que você não negligencie esta tão grande salvação que Jesus preparou para você e conquistou para você na cruz do Calvário. E eu quero orar agora. Você pode orar comigo aí no silêncio do seu coração. A Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça. E se você hoje quer sair daqui com esta convicção gloriosa, bendita, com esta alegria indizível e cheia de glória, de saber que você de fato nasceu de novo, nasceu de cima, do alto, de Deus, do Espírito, ore comigo aí no silêncio do seu coração. Diga assim: Senhor Deus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, e eu reconheço que eu não posso apenas ter uma fé intelectual ou emocional, eu preciso de um novo coração, eu preciso de uma nova mente, eu preciso ser uma nova criatura, eu preciso deixar para trás as coisas que ficarão lá para trás. Eu quero começar uma nova vida, Senhor, com novos sonhos, novos alvos, novos gostos, novas preferências. Eu quero amar aquilo que é teu, eu quero te glorificar, eu quero te obedecer, eu quero te honrar, eu quero viver para o louvor da tua glória. Então Deus, opera em mim nesta noite este milagre, abre os olhos da minha alma, para que eu veja o meu glorioso Redentor, aquele que morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Agora mesmo eu me rendo aos pés do Salvador, agora mesmo eu tomo posse da vida eterna pela fé, agora mesmo eu me alegro em Ti por tão grande salvação. Eu faço essa oração, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Enquanto você está ainda com os olhos fechados em oração, eu gostaria de saber se alguém de todo o coração fez esta oração comigo nesta noite, que você se manifeste levantando uma das suas mãos. Eu quero orar e agradecer a Deus pela sua vida. Se você fez isso, pode levantar uma das suas mãos lá na galeria. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Eu queria que você, ainda a igreja em oração, que levantou uma das suas mãos, ficasse em pé onde você está. E eu vou pedir ao nosso pastor querido, pastor Arival, que ore em seu favor. Fique em pé onde você está. Você que levantou uma das suas mãos, pastor Arival vai orar por você nesse momento. Senhor Deus, eu quero te louvar por essas vidas que se manifestaram aqui dizendo que entenderam a palavra, que compreenderam o mistério da cruz e que estão tomando essa decisão de olhar para Cristo, o seu sacrifício substitutivo. Ó Pai querido, sela esses corações com o selo do teu Santo Espírito, e que eles possam começar uma vida nova, uma vida de discipulado, uma vida de caminhada, uma vida vitoriosa, uma vida de santificação. Que nós como igreja possamos acolhê-los e cuidá-los como recém-nascidos espirituais nesta noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.